Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com mais uma aula síncrona, assíncrona, melhor dizendo. Ela hoje nós vamos abordar um pouco do cronograma. Nós estamos atrasados aí para falar sobre como iniciar um texto discursivo. Já falamos o que é Prof. Letras, o que é mestrado acadêmico e profissional. Vocês já viram e vocês estão concorrendo nesse edital do mestrado profissional, que é o Prof. Letras, não é isso? Pois bem, então, nós iniciamos com a temática, no dia 2, nós trabalhamos especificamente com os gêneros do discurso, aqui, ó, o item 5, né, lá do anexo 2, tá? Eu antecipei essa aula do dia 2, certo? Então, nós vamos agora retomar o texto como unidade de trabalho, ok? Então, e também diferenciar a questão das discursivas, né? Como é que vocês vão tratar essa questão discursiva? Vocês viram lá naquela prova que foi colocada lá no e-mail de vocês e também está na plataforma Hotmart de estudos, que nós temos alguns pontos importantes lá acerca dos elementos, né? Quando ele coloca da produção textual, ele falou lá da carta, né? Isso aí foi uma prova de 2016, olha só, 8 anos. Mas nesses últimos anos ele só tem colocado ensaio acadêmico, então não vamos arriscar, não. A gente já sabe o formato de uma carta, a gente pode até treinar, mas nós não podemos deixar de focar principalmente no que tem saído ultimamente, que é o ensaio acadêmico, que é um gênero textual que ele vai retomar, ele vai falar ele vai ter um tema, você vai ter uma tese, mas só que você não vai dar opinião, tá? Você não vai fazer como você faz lá na redação do Enem, que você dá um desfecho, né? Coloca lá a sua opinião, a sua intervenção, vamos usar essa palavra aí. Então, no dia 10 de setembro, nós vamos trabalhar só questões objetivas, e hoje eu estou falando já da discursiva um pouco para vocês, para que vocês estejam alinhados, né? A importância, nós falamos muito sobre os gêneros textuais, nós temos aqui o Marcuski, que fala da produção textual, análise de gêneros e compreensão. Esse livro aqui foi publicado em 2008, e ele trata justamente da linguística, né, do processo de produção textual, né, quando ensina a língua, o que se ensina, análise da língua com base na produção textual, então, noção de língua, texto, textualidade, processos de retextualização. E eu que estava falando na página 58, a noção da língua e a perspectiva do texto, né, que nós vamos trabalhar nesse momento. É a página 58. Eu vou deixar ela escaneada para vocês, tá? E aí, para vocês também terem como fundamentação, vou deixar lá no ambiente, tá bom? Então, ele vai discutir o que é esse discurso, o que é texto e discurso, qual é a diferença entre texto e discurso. Nós falamos na última aula sobre gênero textual e gênero discurso, porque alguns autores o consideram como texto e outros o consideram como discurso. A maioria, né, acredita aí na sua fala simplesmente é a questão do gênero do discurso, tá? A maioria dos autores você vai encontrar isso. Então, ele fala aqui na página 58 sobre o trabalho de produção textual na perspectiva sócio-interativa. Quando eu falo sócio-interativa, eu estou me referindo a isso aqui, ó, interação social. E significa o quê? Em primeiro lugar, uma série de conceitos como base para o restante do trabalho. Assim, no primeiro momento, veremos as noções de língua e de texto, o que parcialmente vem sendo feito desde o início destas notas e deverá persistir até o final do curso. Esse livro aqui são várias notas dos próprios alunos dele, tudo que eles escreveram na graduação, e aí ele faz algumas observações, né, aqui no próprio livro. O que ele considera como discurso? O discurso é conjunto de enunciados que derivam da mesma formação discursiva. Isso aqui vai apontar tanto o item 1, como o item 2 e o item 5. Já vai contemplar aqui nessa página, viu? Por isso que eu escolhi especificamente esse capítulo. Então, texto e discurso não distingue fala e escrita, texto e discurso, como querem alguns autores, né? Nem distingue de maneira dicotômica duas abordagens diferentes.
Então, são muito mais de duas maneiras complementares de enfocar a produção linguística em funcionamento. Então, as definições mais comuns para discurso foram conjunto de enunciados que derivam da mesma formação que discursiva, uma prática complexa e diferenciada, obedecendo à regra de transformação analisáveis. Regularidade de uma prática. Isso aqui tudo está relacionado a discurso. Por isso, o texto, o que eles pedem lá é uma discursiva. Essa questão discursiva nada mais é que é um gênero textual que também, para esse autor e para a maioria, gênero textual e discurso é a mesma coisa. Tá? Então, eu concordo também nessa linha, que gênero discurso e textual são as mesmas coisas. Porque quando você produz uma carta, você também está produzindo enunciado, só que no formato, numa linha, né, tem um estilo, os elementos e todo o desencadeamento dos parágrafos são diferentes, a partir da retomada, lá no início do texto, né, lá na condução do vocativo, até o final, a despedida. Diferente de um ensaio acadêmico, onde você vai ter os elementos que compõem os parágrafos que compõem esse texto, porém você não vai opinar. Mas você também não vai ter despedida e nem vai ter vocativo, tá? Então, é sobre isso que nós iremos falar nesse primeiro momento aqui. Por isso o nome o quê? Prova discursiva, está relacionada a textos. Eu vou discutir, eu vou escrever, eu vou desenvolver um texto sobre um determinado tema. Na prova, nas últimas provas, eles têm falado muito acerca disso. Então, você tem que dominar o que é o formato do gênero, como é que se escreve, e você tem que estar por dentro do assunto que possivelmente pode ser falado. Se está tudo alinhado à base, nada melhor do que a gente falar sobre o que a Base Nacional Comum Curricular defende acerca do texto. O que é texto como unidade de trabalho? Então, até aqui, nós vamos finalizar nesse momento. Eu vou já gravar outra parte dessa aula, especificando esses elementos da unidade de trabalho do texto, para depois, na terceira linha, nessa terceira aula, que é referente a essa aqui, nós iremos fazer a retomada do formato do gênero ensaio acadêmico.